Boa noite a todos. Nós hoje vamos concluir o nosso estudo sobre a abertura das águas. Primeiramente falamos sobre a abertura do Mar Vermelho por instrumentalidade de Moisés. O poder de Deus manifestou-se assim. E consideramos também já a abertura das águas do Rio Jordão. E o Senhor usou Josué. E duas vezes, ainda mais, o Rio Jordão, as suas águas também se abriram para que, primeiramente, pelo poder de Elias e depois pelo poder de Eliseu. O Senhor manifestou o seu poder estas 4 vezes, usando estes 4 líderes da nação de Israel. Hoje vamos então considerar a abertura das águas do Rio Jordão por Eliseu. E para nos enquadrarmos nesse acontecimento, não somente meramente histórico, mas uma experiência real que foi vivenciada, presenciada e que está registada na Palavra de Deus em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. E nós lemos assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes, todavia se me vires quando for tomada de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e, tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Tanto Eliseu como Elias tinham conhecimento que o Senhor iria arrebatar Elias. E Elias está a fazer a sua última caminhada, a percorrer a última etapa da sua carreira como profeta de Deus. O Senhor com certeza que se tinha manifestado a ele, avisando que o ia tomar para o céu, para a sua presença. E Eliseu também tinha conhecimento que isso iria acontecer com Elias. E viveram esta última etapa juntos. Elias fez uma coisa. Se nós começássemos a ler no capítulo 2, versículo 1, nós iríamos ver que Elias foi a 3 cidades. E Eliseu acompanhou. Porquê é que ele escolheu estas 3 cidades? De uma forma resumida nós iremos ver. Mas estas 3 cidades eram cidades onde se tinham passado experiências grandiosas entre o Senhor e o povo de Israel. Eram marcos, grandes livramentos, grandes vitórias que tinham acontecido ali. E neste passar por estas 3 cidades, Elias queria, entre outras coisas, relembrar a Eliseu quem era o Deus de Israel. Aquele que tinha feito todos esses milagres no tempo passado, e esses livramentos, era o mesmo Deus que também poderia fazê-lo no tempo de Elias e no tempo de Eliseu e por meio de Eliseu. Há 3 coisas que eu queria enfatizar no caráter de Eliseu. E então Elias leva a estas 3 cidades como um teste, trazer ao de cima o seu verdadeiro caráter. Se ele, neste teste, sairia aprovado ou não. É um princípio. Nós muitas vezes delegamos facilmente responsabilidades na igreja aos neófitos, sem primeiramente eles terem sido provados. Depois as coisas não correm bem. E às vezes correm até muito mal. Elias faz este teste. E a perseverança de Eliseu é provada. E já agora, adiantando, ele passou no teste. Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu, a primeira cidade que
onde eles estiveram juntos foi em Gilgal. Gilgal fala-nos acerca de um lugar de começo. Depois de terem atravessado o Jordão, depois de terem passado 40 anos no deserto, liderados por Josué, o povo acampou ali pela primeira vez na terra prometida. E depois de terem passado o rio Jordão, Josué ordenou que tirassem 12 pedras do leito do rio e erigissem ali um monumento. Para quê? Para que as gerações futuras se lembrassem daquilo que tinha acontecido. A entrada na terra prometida. E tinham experimentado logo, nessa primeira etapa, o milagre das águas do rio Jordão se terem aberto para eles passarem em seco. Era um memorial. E o texto começa agora. Elias, depois de estar nesta cidade, ele disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O teste da perseverança. Fica-te aqui. Acomoda-te com esta situação. E Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Chegados a Betel, com certeza que Eliseu, conhecedor da palavra de Deus, das Escrituras, ele sabia o que é que Betel significava. Casa de Deus. O lugar onde a presença de Deus se tornou real para Jacó e se podia tornar real também para ele. Um lugar de compromisso. Foi ali que Jacó fez um compromisso com Deus, um voto. E nessa cidade, depois de terem estado ali, o Senhor disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu dá a mesma resposta. Ele não iria desistir. Ele queria estar presente quando Elias fosse arrebatado. Ele não podia perder essa experiência. Até porque ele tinha em vista, tinha uma ambição, que nós iremos falar a seguir, era dar continuidade ao ministério do profeta Elias. Então, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó é um lugar, isso trazia à memória, era um lugar de obstáculos, mas também de vitórias. É um lugar onde as muralhas podem cair pelo poder de Deus. Então, Gilgal fala-nos de livramento, Betel da presença de Deus, da casa de Deus. Jericó, as muralhas podem cair. E depois de terem estado em Jericó, Elias disse-lhe: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. A resposta é a mesma. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. A perseverança de Eliseu: não te deixarei. Agora vamos considerar a ambição de Eliseu. A ambição. Depois de terem passado o rio Jordão, Elias feriu as águas do rio Jordão, tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, quais se dividiram em dois e passaram ambos. Então Elias, depois de Eliseu ter passado pelo teste, disse-lhe isto: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eliseu não se contentou em ser tão grande como ele é. Ele queria ainda mais. A vários níveis, nós devemos de nos contentar com aquilo que temos. Mas a nível espiritual, devemos de continuamente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Corrermos para o prémio de estar mais perto e sermos mais usados por Ele. Eliseu era ambicioso na vida cristã. Ele queria paz. Nós podemos nos lembrar daquilo que lemos em Provérbios, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deve haver progressão. Queremos mais. Se temos sido usados, devemos de querer ser mais usados.
Então ele pede porção dobrada. O que é que significa isto, porção dobrada? Nós sabemos que no tempo, na tradição judaica, o filho mais velho recebia porção dobrada da herança, o filho primogênito. E também tinha uma posição de maior responsabilidade e de liderança. Porção dobrada. Porção dobrada é muita capacitação divina para fazer a obra de Deus. Ele pede para ser reconhecido como filho espiritual de Elias. E ser herdeiro do seu ministério profético. Não somente dar continuidade, mas fazer ainda mais do que aquilo que Elias tinha feito. Não é por mero acaso que, registados, nós temos mais milagres feitos pelo profeta Eliseu do que pelo profeta Elias. Porção dobrada. Elias falha o último teste. Dura coisa pediste. Há um preço elevado, alto, para nos distinguirmos pela graça de Deus, na obra de Deus, no serviço do Senhor. Não se pode ir longe na vida cristã se nós renunciarmos pouco. Não se pode ir longe se nós orarmos pouco, se nós estudarmos pouco, se nós nos negarmos a nós mesmos pouco. Não, é um preço alto. Tornarmos discípulos é uma coisa, sermos discípulos é outra. E o Senhor, Ele fala em ser discípulo. Se não renunciar a tudo. Se não estivermos em primeiro lugar. Se não o amarmos com um amor maior, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós não podemos ser. Ser naquele sentido de estarmos acima do nível mediano, de nos contentarmos com pouco na vida cristã. Ambição. E então o último texto foi: se tu me vires, pediste uma coisa que não é fácil, mas se tu me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Versículo 12. O que vendo Eliseu, quando Elias foi arrebatado, versículo 11, então, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu. Se tu me vires quando eu for arrebatado, Eliseu veu. Isto falam já acerca de quê? Estar atento, vigilância espiritual, termos o foco. Eliseu, à medida que ia caminhando, ia falando com Elias, mas não deixava de olhar para ele. A fé de Eliseu. Ele viu e recebeu porção dobrada do espírito de Elias. E ele não se contenta com algo apenas no papel, algo teórico. Ele quer experimentar esse poder. E experimentar esse poder naquele momento, depois de Elias ter sido arrebatado. Ele deixou o seu manto, ele deixou a sua capa. Eliseu o que é que fez? Ele tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Provai-me e vede, diz o Senhor. Provai e vede. Nós, ao provarmos o Senhor, nós podemos nos inteirar da sua graça, do seu suprimento, mas também do seu poder. Provai e vede. Então, onde está o Senhor Deus de Elias? O Senhor Deus de Elias também será o meu Deus? Será que aquilo que o Senhor fez com Elias pode fazer o mesmo comigo? E ainda mais, Ele põe o Senhor à prova. E quando Ele fere as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. Nesses dias de mornidão espiritual e autossuficiência, que o Senhor levanta homens, profetas de Deus desta geração, com perseverança na vida cristã, em que, pura e simplesmente, já não se coloca largar as mãos do arado. Alguém que, de barco, foi para uma ilha
E o seu desejo era tão grande para permanecer nessa ilha que ele queimou o barco que o trouxe até ali. E nós, quando chegamos a este ponto na vida cristã, de não se colocar essa possibilidade, não é só uma possibilidade remota, não entra nos nossos sonhos, não entra como hipótese na nossa vida. Então, Eliseu era perseverante. A sua ambição espiritual era grande. A tenacidade e a ousadia da fé em pegar no facho que Elias passou para as suas mãos. Nós precisamos de homens assim, abençoados por Deus e a serem uma bênção de Deus. Pessoas que tiveram e têm experiências com Deus. Têm milagres para contar na sua vida, no seu ministério. Acerca desses o Senhor diz, a fé dos quais imitai. Pegai no seu facho o testemunho e corramos a nossa carreira impulsionados por uma nuvem de testemunhas e pelo exemplo desses homens que nos precederam e que nos marcaram também. E que cortemos a meta. Como vencedores. Melhor ainda, mais do que vencedores em Cristo. E assim seja. Amém.